Aí a escalação do Vasco, Fernando Praz é o goleiro número 1. Na lateral direita, Fagner é o número 23. Na zaga, Dedé, ídolo, número 26. Renato Silva ao lado dele com a 33. E na lateral esquerda, Jumar é o número 18. Meio campo hoje tem a volta do Juninho com a número 8. Juninho no time titular. Tem a volta do Rômulo. Felipe é o número 6 no meio campo do Vasco. Juninho e Felipe jogando juntos. Diego Souza de volta ao meio campo é o número 10. Na frente, Éder Luiz, velocidade, número 7. E o homem da finalização hoje está de volta. Elton é o número 39. O técnico é Cristóvão. Vamos agora trazer para você a escalação do Avaí. Moreto, novidade no gol. Moreto é o número 31. Diogo Orlando, número 7 na lateral direita, improvisado mais uma vez. Na zaga, Cássio com a 34. Dirceu ao lado dele com a 49. Léo Campos sendo lançado na lateral esquerda com a número 46. No meio campo, na proteção, número 41, Júnior Urso é torcedor do Corinthians. Bruno é o número 28. Robinho joga com a 43. E o Avaí tem o talento, a experiência de Lincoln com a número 99. Mais à frente, Cleberson. Cleberson é o número 18. E o William joga com a número 9. O técnico é Edson Neguinho. Técnico interino mais uma vez. Vamos confirmar o trio de arbitragem. Fabrício Neves é o juiz do jogo. Os auxiliares são José Chaves Filho, e José Javel Silveira. Luiz. Vamos ao gramado, as primeiras informações no campo com Bruno Cortes. Boa tarde, Bruno. Tudo bem, Luiz? Boa tarde a todos. Estou aqui ao lado do Dedé, o ídolo dessa torcida. Ô, Dedé, o Avaí, pelo que a gente ouviu de declarações essa semana, pela escalação também, é um time que praticamente jogou a toalha já do campeonato. Isso é bom? Jogou toalha não, acho que eles vieram aqui no intuito de tentar vencer a gente. E a gente está considerando como se fosse um jogo, um clássico pra gente, porque qualquer jogo pra gente nessa reta final é um jogo final pra gente. Obrigado, Dedé. Bruno Cortes no gramado com as notícias do Vasco. Dedé, o melhor zagueiro do Brasil, você é o cara. Opinião do Kaique. Animado, Kaique, com o Dedé. Eduardo Strebe traz o clima, as informações do Avaí. Vamos saber aqui com o Edson Neguinho, que vai dirigir o time nessas 3 últimas partidas. Qual é o espírito da equipe? O espírito é entrar num jogo desse com dignidade, né? Mostrar, honrar essa camisa do Avaí. Infelizmente, nós nos encontramos nessa situação onde não gostaríamos de estar. Mas temos 3 jogos para disputar e a gente espera fazer 3 jogos bons e sair com o resultado desses 3 partidos para fazer já uma avaliação para o ano que vem. Obrigada, Edson. Ele que vai substituindo aí o Toninho Cecílio, que acabou sendo demitido. É com você. Muito bem, a partir de agora, todo o Brasil ligado em Vasco e Avaí, menos o estado do Rio, que fica com Portuguesa e Duque de Caxias. A saída é do Avaí no primeiro tempo. Daqui a pouquinho a primeira participação de Paulo César Vasconcelos. Aí você vê o Cristóvão concentrado. O Vasco quer dormir hoje na liderança. O juiz confere os últimos detalhes aqui em São Januário. A torcida do Vasco continua chegando. O torcedor do Vasco está empolgado com a campanha do time no ano. Muitos dizem que, independentemente de conquista de Campeonato Brasileiro ou de Sul-Americana, o Vasco já terá vivido um dos melhores anos da sua história. O delegado chama ali o juiz do jogo, Fabrício Neves. Pode aproveitar para conversar com o Paulo César Vasconcelos. Paulo, boa noite. Vem aí, Vasco e Avaí. O Vasco ainda sonha com o título, o Avaí fala em dignidade. Exatamente. Os dois clubes, os dois times com os pensamentos muito claros. O Vasco entra em campo para fazer história. O Vasco entra em campo porque o Vasco do Fernando Praz, do Juninho e do Diego Souza tem todas as condições, e principalmente do Dedé, de sonhar com o título. Porque o Vasco tem condições de ser campeão brasileiro. Já o Avaí tem aí 3 jogos para projetar, para planejar o que vai fazer na próxima temporada. É um adversário descompromissado, o que leva o Vasco
a ter atenção, o que leva o Vasco a não sentar na sua atual situação. Como o Vasco tem se superado, Luiz, eu acredito que a seriedade vai determinar o comportamento vascaíno. O juiz vai voltando para o centro do gramado. Daqui a pouquinho teremos bola rolando para Vasco e Avaí. Juiz apita, começam as emoções do primeiro tempo, saída do Avaí. Cássio, são os primeiros movimentos do primeiro tempo. Dirceu pediu aqui na direita. Nós estamos trazendo para você os resultados da Série B. Náutico e Ponte Preta garantiram vaga na primeira divisão no ano que vem. Parabéns às torcidas do Náutico e da Ponte. E fechando o G4 hoje, a gente tem o Sport. Sport, Bragantino e Vitória ainda lutam pela última vaga na primeira divisão no ano que vem. São os primeiros movimentos do primeiro tempo. Felipe tocou na frente. Tenta o Vasco, ataque. Éder Luiz girou, bateu pro gol. A bola subiu demais. É tiro de meta para Moreto. Finalização do Vasco, a primeira. Você vê aí o Diego Souza, tiro de meta para o Moreto. De volta ao futebol brasileiro. Moreto, durante um tempo, foi titular do Benfica. Conseguiu algum destaque na Europa. Aí o goleiro Moreto, jogando hoje no lugar do Felipe. Faltando 3 rodadas para a primeira divisão. Para o fim da primeira divisão. A segunda divisão disputou hoje a sua 37ª rodada. E nós já temos 3 times garantidos na primeira divisão ano que vem. Bola para Gilmar. O Vasco vem de um empate por 1-1 com o Palmeiras em São Paulo na última rodada. O Corinthians venceu o Ceará no PV, venceu em Fortaleza. Por isso o Corinthians abriu 2 pontos do Vasco. Mas o Vasco não desiste. Dedé errou o passe, Wagner dividiu. Cássio faz a proteção, Moreto saiu do gol. Cássio tirou para o lado. Cássio foi campeão brasileiro ano passado com a camisa do Fluminense. Jogou pouco sob o comando do Muricy. Bola dividida ali no meio campo, Diogo Orlando chegou dividindo. Lá vem Wagner, botou na frente, caiu. Pediu uma falta. O juiz dá apenas tiro de meta para Moreto. Entendeu que não houve falta no Wagner. Vamos trazer para você as opções do Cristóvão no banco do Vasco. As opções são Alessandro, Nilton, Felipe Bastos, Alain, Bernardo, Leandro e Alexandro. O Avaí é o lanterna do campeonato com 30 pontos. No momento, o Cruzeiro tem 38. Se o Avaí vencer os 3 jogos, chegará a 39 pontos. Como eu já falei, como o Paulo César já comentou, o Avaí pensa no ano que vem em reformulação, em rearrumação da casa. Luiz. Eduardo Strebe. E o Moreto é um exemplo disso. Ele chegou da Polônia, hoje está estreando, em seguida conta. Lá vem Vasco. Com Felipe. Gilmar disparou. Felipe abriu espaço, tocou no meio. Elton não dominou. Já estava dentro da grande área. O Elton, ele lamenta. O Vasco perde uma boa chance com o Elton. Lindo passe do Felipe. Vamos trazer as opções no Avaí, no banco do Avaí. Alex é o goleiro. Daniel, Leandrinho, Fabiano, Marcos Paulo, Diego e Johnny Dias. Dedé ganhou no alto. Sobra de Robinho. Ele volta a jogada aqui atrás. Dirceu, abrindo na direita. Diogo Orlando. Muito vaiado, o torcedor do Vasco vaia a saída de jogo do Avaí. O Avaí tenta na velocidade, com o Robinho pela direita. Bola tocada no meio, William. Cleverson, de costas para a marcação. Lindo drible do Cleverson, entrou na grande área, bonita jogada. Ele errou o passe para o William. Soltou, Cleverson, se recupera. Falhou e se recuperou depois o goleiro do Vasco no lance incrível. O Avaí dá um tremendo susto no torcedor do Vasco em São Januário. Diego Souza sai para o jogo Vasco com o Felipe, para o Juninho Pernambucano. Lá vem o Vasco na resposta, falta no Juninho. Vem aí o primeiro cartão amarelo do jogo. Juninho abriu os braços, reclamou. Cartão mostrado. Amarelo para o Júnior Urso. Veja o que fez o Júnior Urso, derrubando o Juninho. Aliás, durante a semana, o Júnior Urso disse que é torcedor do Corinthians.
Veja o que aconteceu. O Cleverson ganhou, tentou o cruzamento no bate-bate. Olha o que o Praz fez, entregou de novo para o Cleverson e depois foi muito esperto num tapinha, tirando a bola do pé do Cleverson. E contou com o fato do Cleverson não esperar que a bola fosse sobrar. Aliás, não só o Cleverson não esperava, como ninguém no estádio. Falta marcada a favor do Vasco. Cobrança de Juninho, é de longe. Juninho contra Moreto. Juninho bateu na direção do gol, subiu demais. Tiro de meta para Moreto. Vamos dar uma olhada na parte de cima da classificação. O Vasco começou a rodada a 2 pontos do Corinthians. Corinthians joga amanhã contra o Atlético Mineiro. Como o Vasco vai empatando, a diferença cai para 1, 64 a 63. Amanhã tem Fluminense e Figueirense. Jogaço com transmissão do Sport TV. Futebol campeão entrando no ar às 6h30. Jumar. O jogo começa quente aqui em São Januário. O campeonato chega na sua reta final com jogos cada vez mais emocionantes. Foi puxado pela camisa pelo Diogo Orlando Jumar. Já já a gente traz para você a parte de baixo da tabela. Para ter alguma possibilidade, o Avaí precisa da vitória hoje. Juninho. Tocando com o Fagner. Éder Luiz. Fagner. Juninho. Chegou no meio, no Rômulo. Sobra do Juninho. Trabalhando aqui atrás com Renato Silva. Felipe. Vem para cima da marcação. Passou. Ainda Felipe. Conseguiu o drible. Bateu cruzado. Bateu pro gol. A bola cruzou na grande área. Passou na frente do Diego Souza, que ainda conseguiu um toque de leve na bola. É tiro de meta para Moreto. Para você agora a parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. O América Mineiro venceu os 3 últimos jogos na rodada anterior, depois que venceu o Fluminense. Passou o Avaí tem 31, o América Mineiro 35, Ceará 36, o Atlético Paranaense 37, como eu falei, o Cruzeiro com 38. O Avaí, portanto, pode chegar no máximo a 39 pontos. E amanhã tem Cruzeiro e Atlético Paranaense. Jumar. Esse é Rômulo. Tocando com o Dedé. Dedé fez 4 gols nos últimos 3 jogos. Já tem 12 gols no ano. Rômulo. Felipe. Já é o zagueiro que mais marcou gols numa temporada de Campeonato Brasileiro jogando com a camisa do Vasco hoje. Felipe tenta o drible, toca a bola na esquerda pro Éder Luiz, no mano a mano, do jeito que ele gosta, puxou pro meio, grande toque pro Felipe, cara a cara, olha o Vasco chegando, Felipe, Moreto saiu do gol, tem cruzamento, tentativa de cabeça, Moreto faz a defesa na pequena área. Paulo César Vasconcelos. Ô Luiz, o Vasco tem o início de time que quer vencer, de time que quer assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Exceto por aquela chance do Avaí, que existiu muito mais pela falha do Fernando Praz, você revê aí, ó, a movimentação do Vasco. O Felipe é um homem de meio de campo, o Éder Luiz fica mais no lado direito, mas você vê o Éder Luiz pelo lado esquerdo e o Felipe aparecendo para fazer a jogada de linha de fundo. Até agora o Vasco está tendo o comportamento que se imagina de uma equipe que quer assumir a liderança do campeonato. Houve um choque cabeça com cabeça. Parece que está tudo ok com o Cássio. Tá aí, Felipe. Primeiro tempo movimentado até agora, temos 8 minutos. Já tivemos alguns lances de emoção no jogo. Vasco e Avaí. O Vasco, segundo colocado, jogando contra o último. Bola para Dedé. Errou o passe Dedé. Lincoln tirou. De novo Lincoln. Léo Campos pela esquerda. Errou o toque no meio, sai do gol Fernando Praz. Dedé. Chamando o Éder Luiz. Ele volta a jogada com o Fagner. Daí para Dedé. O Avaí adianta um pouco seus jogadores, coloca no momento 5 jogadores marcando no campo do Vasco. Esse é Rômulo. Éder Luiz. Passa na fogueira para o Rômulo. Consertou, achou o Fagner. Boa bola para o Éder Luiz no mano a mano. Meia lua na linha de fundo. Olha o gol do Vasco. Éder Luiz, o cruzamento Moreto. Elton e Diego Souza pediam na pequena área. Éder Luiz errou.
Moreto salvou o Avaí. Ele não errou, ele foi egoísta. O que ele tinha que fazer era cruzar a bola para o Elton ou para o Diego Souza. E ele quis finalizar. Vasco perdeu mais uma chance. Felipe. Vasco começa pressionando. Esse é Fagner. Tentativa de tabela. Devolução errada do Felipe para o Fagner. Robinho. Virando aqui para o Cleverson. Lincoln disparou. O Avaí pode ser perigoso nos contra-ataques. Lincoln. Contratação mais cara da história do Avaí. Volta o lance com o Cleverson. Tentou uma pedalada. Perdeu para o Gilmar. Falta marcada. Falta a favor do Vasco. Veja aí o William Bonner e Fátima Bernardes. O William é torcedor do São Paulo, mas a Fátima é vascaína. Apresentadores do Jornal Nacional. William com a camisa do Vasco. E no meio o presidente do Vasco, Roberto Dinamite. O anfitrião do casal do Jornal Nacional, William Bonner e Fátima Bernardes. Falta do Dirceu. Dirceu puxando o Diego Souza. Chegamos a 10 minutos no primeiro tempo. Dedé. Juninho cantou a jogada. Dedé faz o toque para o Elton na entrada da área. De primeira ele tentava ali o Éder Luiz. Bola fica fácil para Moreto. Você ligado no Sport TV em alta definição, acompanhando Vasco e Avaí. Esses dois times fizeram um jogaço semifinal aqui em São Januário, na Copa do Brasil. O Julinho foi o grande nome do jogo. Avaí e Vasco empataram por 1-1. E aí na volta, em Santa Catarina, Diego Souza acabou com o jogo. E o Vasco se tornou finalista, vencendo o Coritiba na final da Copa do Brasil. Muitos no Avaí acham que esse momento acabou criando uma ilusão do que o Avaí poderia fazer no Campeonato Brasileiro. É falta a favor do Avaí. Lincoln na cobrança. Dirceu pede o cruzamento. William se posiciona quase na marca do pênalti. Cássio também está na grande área. Tem cruzamento na direção do Cássio. Ele subiu de cabeça. Rômulo ganhou. Diego Souza no peito, com categoria. Rômulo acabou errando na saída de jogo. Lincoln. 0 Vasco, 0 Avaí aqui em São Januário. Dirceu tocou no meio. Tentativa de abertura na direita. Fagner, Juninho, saiu a tabela. Fagner pela direita. Acabou passando um pouco da linha da bola. Tentou chegar à linha de fundo e ganhou um escanteio para o Vasco. Caio Moreto orientando o William. Volta para ajudar na marcação e lá vem os zagueiros do Vasco. A torcida grita Dedé. Cruzamento vem aberto. Vem na direção dele. Dedé de cabeça para o meio. Urso tirou. Fagner ganha para o Vasco. Tocando com o Gilmar. Torcedor do Vasco tem pressa. Quer uma vitória hoje. Bola tocada para Diego Souza. A devolução na direção do Elton. Cássio faz o corte. Está jogando o Diogo Orlando. Cleverson. William pediu na frente. De novo o Diogo Orlando. Bola para o William. Robinho se apresentou. William caiu. Falta. Falta do Renato Silva no William. Lincoln volta a jogada com o Dirceu. Cássio. Gilmar apenas raspou de cabeça, sai do gol Fernando Praz. Luiz, você observa que todo jogo do Avaí é sempre nesse lado aqui, em cima desse jogador aqui, o Gilmar. Com a bola para esse aqui, o Cleverson. O Avaí concentra muito o seu ataque pelo lado direito. Já o Vasco está variando, mas o Vasco
não está buscando a jogada de linha de fundo. A única vez que procurou, ameaçou o gol do Avaí. Gilmar tem espaço pela esquerda. Felipe se apresentou para a devolução. Bola vem aqui atrás no Rômulo. Rômulo esteve suspenso, não enfrentou o Palmeiras. Foi expulso no clássico contra o Botafogo. Renato faz o lançamento para o Rômulo, aberto na esquerda. Jogador já convocado pelo Mano para a seleção brasileira. Gilmar. Felipe. Briga pela posse de bola. Falta do Felipe. Falta a favor do Avaí. Amanhã tem jogão do Campeonato Brasileiro para você. Briga direta por vaga na Libertadores. Fluminense e Figueirense. Para todo o Brasil, menos para Santa Catarina. E o futebol campeão começa às 6h30. Luiz, além do Rômulo, quem está voltando ao time hoje é o Elton. Nos últimos 2 jogos o Vasco jogou sem um atacante de ofício. Deu muito certo no clássico com o Botafogo, não deu tão certo assim com o Palmeiras. Está de volta um atacante de ofício agora, atacante, como dizem o Elton no Vasco. Já tinha dado certo também contra o Bahia, em Pituaçu. Dedé tira de cabeça. Acaba abrindo a bola na esquerda. Tem cruzamento para a área na direção do William. Juninho. Elton. Girou, prendeu, tocou no meio para o Diego Souza. Bem Dirceu. Léo Campos toca no meio. Esse é Robinho. Lincoln. Rômulo perdeu para o Lincoln. Depois ganhou na sequência. Lincoln derrubando o Juninho. É lançamento nas costas do Bruno. Bruno toca na bola, é escanteio para o Vasco. Lembrando que o Avaí não tem hoje o Cláudio Caçapa e o Fernandinho, que estão suspensos. O Jean se machucou durante a semana. O Daniel está no banco hoje. Moreto está estreando. Felipe nem veio ao Rio. É escanteio para o Vasco. Renato Silva e Dedé estão na grande área mais uma vez. Tem cruzamento, bola fechada. Renato Silva tentou a cabeçada. Robinho tira. Acaba conseguindo na segunda tentativa. Achou o Lincoln. O contra-ataque do Avaí pode ser muito perigoso. Bola tocada na direita para o Cleverson. Lá vem ele. Lincoln pediu na esquerda. Cleverson e Gilmar. Acabou perdendo um pouco de tempo o Cleverson. Força o drible em cima do Gilmar. Tá valendo o lance. Robinho pediu atrás. Falta do Gilmar. Falta derrubando o Cleverson. O Gilmar fez tudo aquilo que o Cleverson queria. O Cleverson ficou o tempo inteiro oferecendo o corpo para que o Gilmar fizesse a falta. Em determinado instante, o Gilmar não resistiu e fez a falta. Temos 17 minutos. Esse é um jogo, evidentemente, de muitas torcidas. Fluminense secando o Vasco. Evidentemente, o torcedor corintiano torce muito pelo Avaí hoje. Cruzamento fechado. Praz, tira de soco. Juninho Pernambucano, de primeira. Tenta o Éder Luiz. O Avaí precisa de 3 vitórias para ter o direito de sonhar com muitas combinações e permanecer na primeira divisão. Robinho. Tentativa para o Lincoln, sai do gol Fernando Praz. 0 Vasco, 0 Avaí. O Vasco tem 63 pontos com esse empate. O Corinthians joga amanhã com o Atlético Mineiro. No momento tem 64. Se vencer, o Vasco será líder hoje à noite. Pelo menos até o fim do jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro. Diego Souza. Ótima bola na direita. Éder Luiz na linha de fundo. Bateu pro gol. Moreto pegou. Defendeu o Moreto. A finalização de Éder Luiz. Paulo César. É a chegada pelos lados, Luiz, que pode ser o forte do Vasco. Dessa vez o Éder Luiz não foi egoísta, não. Da maneira que ele estava ali, ele tinha que ter batido pro gol. Mas é pelos lados que o Vasco pode ameaçar o Avaí. Mais uma boa defesa do Moreto. O Felipe deu uma dura no Éder Luiz. Queria a bola para ele. É escanteio para o Vasco, 0-0. Vasco e Avaí em São Januário, 19 no primeiro tempo. Juninho faz a cobrança, a bola vem na primeira trave, a tentativa de cabeça. Tá aí o Moreto. Luiz é um jogador experiente, tem 33 anos, estava atuando na Polônia, vai fazendo a sua estreia aí no time do Avaí. Ele que tem 1,96 m, é bastante alto, o goleiro do Avaí, que deve ser aí o goleiro para 2012. A cabeçada
do Renato Silva passou sobre o gol do Moreto. Robinho tem a bola dominada. Diogo Orlando trabalhando aqui pela ala direita. Cleverson pediu na ponta direita. Diogo Orlando na briga com o Jumar. Falta a favor do Vasco. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar para você o detalhe da camisa do Moreto. Tem uma homenagem. Tem a imagem do Casarão Galote, principal símbolo da cidade de Tijucas. O Avaí vai homenageando algumas cidades de Santa Catarina nas camisas dos goleiros. Hoje é a vez de Tijucas. Éder Luiz, boa bola. Lá vem o Vasco pro Diego. Falta. E o Júnior Urso vai ser expulso. Ele recebeu o cartão amarelo, cartão vermelho. Recebeu o amarelo aos 4 minutos. Ele vai ser expulso justamente pelo mesmo tipo de falta. Você está revendo a falta aí. Ele fez a primeira no Juninho Pernambucano. Foi advertido com o amarelo. E agora fez a falta no Diego Souza. Não tinha outra alternativa para o árbitro. Festa da torcida do Vasco com o fato do Avaí ficar com um jogador a menos. Vermelho aos 20 do primeiro tempo para Júnior Urso. Aí você vê o casarão que eu falei. Você viu ali a camisa. Um detalhe, a camisa do Moreto. Expulso o volante Júnior Urso. Tá aí, homenagem a Tijucas. 12 faltas. O Avaí fez 8. Pode ser um grande momento. Quem bate é Juninho. Moreto já fez 2 ótimas defesas. Com a imagem do Casarão Galote. Juninho no capricho, na barreira. Moreto sai do gol. Esse é apenas o 5º jogo entre Vasco e Avaí na história do Campeonato Brasileiro. Lembrando que no primeiro turno o Vasco venceu na ressacada por 2-0 com gols do Diego Souza e do Dedé. Tá aí o William. Tá caído o William. Luiz, daqui a pouco Marcos Paulo no time do Avaí. Vai entrar um volante no lugar de alguém para fazer a proteção no lugar do Júnior Urso, que foi expulso. Caído aí o artilheiro William. Essa substituição, Luiz, quando você vê o William sendo perdido, é sensacional. O Avaí está virtualmente rebaixado. Está pensando em 2012. Teve um volante expulso. O técnico já está pensando se provavelmente vai tirar um atacante. Para você está revendo aí, o William se machucou porque a bola atingiu na cobrança do Juninho, a bola pegou ali na altura da sua boca. Vai tirar um atacante para botar um volante. Mesmo com o Avaí estando virtualmente rebaixado. Felipe devolve a bola para o Avaí. Tudo aqui com o William. O William já fez 28 gols nessa temporada com a camisa do Avaí. 22. Olha a bolinha trabalhando. Tem gol na noite. E é gol de Luiz Fabiano. São Paulo ainda sonha com vaga na Libertadores. O Fabuloso marca 1 para o São Paulo, 0 para o América Mineiro. O América vem de 3 vitórias seguidas. Venceu Corinthians, Fluminense e Botafogo. E aí o América vai de fato vendo aquela situação que se esperava do América. Situação de rebaixamento matemático. Jumar. Diego Souza. Bola para Dedé. O Avaí recua. O Avaí tem 1 a menos. O Vasco vem para a pressão. Dedé. Tentou ali o Éder Luiz. Sai do gol o Moreto. Com o gol do Luiz Fabiano, o São Paulo vai chegando à 5ª colocação na parte de cima da tabela. Já a gente atualiza essa classificação para você. Zero Vasco, 0 pro Avaí. Diego Souza. Felipe. Tem espaço pela esquerda, Jumar. Chegou o Lincoln na marcação. Bola para Felipe. Olha com a marcação do Dirceu, com a marcação do Robinho. O Robinho evita a saída da bola. Toca na frente. Rômulo esticou a perna, chegou no William. E último toque do Rômulo. Robinho volta o lance com o Dirceu. Mais atrás com o Moreto.
Rômulo. Esse é Dedé. Fagner. Juninho. Rômulo. Com um a mais em campo, o Vasco tem mais tempo de posse de bola. Juninho. Jumar. Felipe. Toca a bola para o Diego Souza, ajeitou, tentou por cobertura, Moreto sai do gol. Moreto e Diego Souza foram companheiros no Benfica. Nessa segunda tem Bem Amigos com a apresentação de Galvão Bueno. Ele recebe o presidente do Santos, Luiz Álvaro, que vai falar sobre a permanência de Neymar no Brasil. Também tem a presença do Júnior Cigano, demais, campeão dos pesos pesados do UFC. No musical, nada mais, nada menos que Cláudia Leite. Bem Amigos, imperdível. Segunda, 9 da noite, horário de Brasília, ao vivo, com a apresentação de Galvão Bueno. Juninho. Fagner. Cara a marcação, chega a linha de fundo, ainda Fagner. Volta a jogada, Juninho. Tem cruzamento na direção do Elton. Cássio faz o corte de cabeça. Cleberson fica com a sobra. O Vasco quer a vitória para ser líder na noite de hoje, para botar pressão no Corinthians que joga amanhã. O Avaí quer a vitória para sonhar com a permanência na primeira divisão. Boa bola, Éder Luiz. Diego Souza na grande área, bateu pro gol. Moreto. É escanteio pro Vasco. Mais uma defesa do Moreto. Depois de muito tempo esperando uma vezinha, Moreto. Bela defesa. O Alex está no banco hoje e o Felipe não deve mais jogar no Avaí. O contrato dele é até o fim do ano, deve voltar para o Santos. Felipe no cruzamento. Moreto tentou tirar de soco. É tiro de meta para o Avaí. Ô Luiz Carlos, nós estamos vendo até agora o jogo de um time só, né? Não é por causa da expulsão do Júnior Urso, que se destacou, apareceu na partida apenas pelas duas faltas, que lhe valeram um amarelo e depois um vermelho, que o Vasco está dominando. Não. O Cristo Redentor acompanha o jogo de um time só. É o Vasco pressionando, é o Vasco se impondo, apenas demorando a ter um pouco mais de velocidade. A equipe do Avaí não está sabendo como sair para o jogo. A equipe do Avaí não está conseguindo reter a bola. E com isso está acentuando o predomínio do Vasco. Temos mais um gol na noite. E aqui vem Avaí. Bonita jogada do Diogo Orlando. Abriu a bola pela esquerda, ainda ele. O Léo Campos fez a ultrapassagem e não recebeu. Virada de jogo, Lincoln está impedido. Vem aí a alteração no Avaí. Luiz, é o 39, Marcos Paulo, no lugar do Cleverson, camisa 18. Primeira alteração no Avaí. Daqui a pouquinho a gente vê de novo a jogada. Vamos ver se o Lincoln estava de fato impedido ou não. Dirceu. Torcida canta, empurra o Vasco. 0 Vasco, 0 Avaí. Gol foi do Ceará, gol de Felipe Azevedo. Felipe, na tabela, lá vem o Vasco, lance é perigoso, chute para fora, Moreto olhou! Fagner aparecendo na entrada da grande área. Tentou o chute colocado, bola para fora na finalização do Fagner. Vamos dar uma olhada no lance do Lincoln mais uma vez. E aí, Paulo César, achou que o Lincoln estava impedido? Não, na minha opinião, ele estava na mesma linha. No momento do passe, ele estava na mesma linha. Quando recebeu, ele estava um pouco mais adiantado. Agora, enquanto o Marcos Paulo entra aí para recompor a marcação e deixa o Avaí apenas com o William na frente e o Lincoln se aproximando, ou seja, o Avaí abdica praticamente de ter uma força um pouco mais ofensiva, você percebe, já deu para perceber que o Vasco está muito egoísta em alguns lances. Tanto com o Éder Luiz num lance, como agora com o Fagner. Tá aí Fagner. Juninho. Grêmio 0, Ceará 1. Aqui 0 Vasco, 0 Avaí. Ceará sonha com a permanência na primeira divisão. Está jogando o Diogo Orlando. Bola na esquerda para Léo Campos. Revelação. Tendo hoje uma oportunidade, Léo Campos. Muito elogiado no Avaí. Dedé. Esse é Éder Luiz.
Tem espaço Jumar. Esse é Diego Souza. Juninho. Fagner. Levantou a cabeça, fez o cruzamento. A bola veio na primeira trave. Éder Luiz na entrada da área, de cabeça para dentro. Bruno tira. Dedé. Recuando a jogada. Renato Silva. Daí para Fagner. 30 minutos, primeiro tempo aqui em São Januário. 0 a 0, o Vasco vem para a pressão. O Avaí tem um a menos. Júnior Urso foi expulso aos 20 do primeiro tempo. Bola tocada aqui atrás no Dirceu. Diogo Orlando. Paulo César, o Avaí falou em dignidade, em jogar pela honra. Alguns jogadores citam até um bom contrato no ano que vem, uma transferência. O Avaí está fazendo isso? Tá, Luiz, está jogando com dedicação, com seriedade. Agora renunciou ao ataque após a expulsão do Júnior Urso e a modificação feita pelo Edson Neguinho. Está faltando ao Vasco um pouco mais de movimentação. O Vasco tem mais posse de bola. O Vasco joga mais tempo no campo do Avaí. Agora o Avaí está fazendo o seu papel. Se defendendo mais do que atacando, que era de se esperar, inclusive. Jumar. Renato Silva. Luiz, e o Cleverson não gostou nada da substituição, saiu irritadíssimo de campo, reclamando muito. São os detalhes do Avaí. O Eduardo Strebe, o clima, as informações do Vasco você acompanha com Bruno Cortes. Felipe passou no primeiro lance. Lá vem Felipe. Ótima bola na esquerda para o Jumar. Juninho pede o cruzamento. Jumar tem cruzamento. Não chegou. Passou pelo Felipe, não chegou no Juninho. Bom corte do Dirceu. Aí o Moreto orientando a defesa. 7 a 0 em finalizações. São números do jogo para você. Cruzamento fechado, Moreto na pequena área dele. Eu só acredito, Luiz, que não precisava ter renunciado ao ataque como o Edson Neguinho renunciou por conta da expulsão do Júnior Urso. O Cleverson era a opção de jogada, a única, por sinal, da equipe do Avaí no momento em que atacava, partindo para cima do Jumar. Não sei, não vejo necessidade de você recompor a sua marcação, tem que tirar um atacante para botar um volante. O time pode se rearrumar em campo, mas o técnico viu de outra forma. Esse é Bruno. Pois não, Bruno Cortes. Como aconteceu nos 2 últimos jogos, mais uma vez os jogadores do Vasco tiveram visita de Ricardo Gomes, ontem na concentração. Ele que se recupera e cada vez está melhor do AVC que sofreu no fim de agosto naquele jogo com o Flamengo. Bem legal. E o próprio Cristóvão disse que isso é muito bom, que o Ricardo gosta, que os jogadores gostam. Se faz bem para todo mundo, por que não continuar? E acredito que muito desse bom desempenho, desse ótimo desempenho do Vasco no segundo turno, se deve especialmente ao fato dos jogadores terem com ele uma grande identificação. Felipe. Vem para cima da marcação do Diogo Orlando. Pensou, ameaçou o drible. Partiu para a esquerda, como sempre. Felipe, o cruzamento. Quase. Bola para trás, bola perigosíssima. O Bruno tirou mal e pede desculpas. É escanteio para o Vasco de Felipe. Mas já é jogado. O Felipe sempre sai para a esquerda. E aí, olha só, a bola pegando na canela do Bruno. É escanteio. Felipe na cobrança. Cobrança na primeira trave. Passou pelo Juninho. Passou pelo Lincoln. Fagner. Jumar. Vai para Éder Luiz na direita. Ele tem espaço. Tem muito espaço, Éder Luiz. Consegue o cruzamento, bola fechada. Passou pelo Moreto. Chegou aqui na esquerda. Chegou no Felipe, dentro da grande área. Ainda Felipe, driblou. O cruzamento, Moreto defende para o Avaí. Consegue uma reposição veloz aqui na direita para o Robinho. Ótima bola para o Lincoln. O Avaí tem jogadores perigosos na saída para o contra-ataque. Léo Campos. William. Torcida do Vasco vai. Lá vem o Avaí. Robinho. Lincoln. Condição legal. Dominou na entrada da área. Tentou a primeira finalização do Avaí. Não conseguiu. Rômulo. Éder Luiz. Quase 35 minutos. Primeiro tempo de jogo. 0 a 0. O Vasco tem um a mais desde os 20 do primeiro tempo, quando o Júnior Urso foi expulso. Aqui 0 a 0. Mas tem gol na noite. Gol de Douglas. Bom resultado para o Avaí. Não deixa de ser. Já que o Avaí
Bom, a verdade no Avaí, aparentemente quase ninguém ainda sonha, mas se ainda tem algum torcedor acreditando, gol do Grêmio. Aliás, uma coisa bem legal é que a gente tem torcedores do Avaí aqui em São Januário. Mesmo nessa situação, torcedores vieram de camisa, estão acompanhando, trazendo a sua paixão. Fagner, Éder Luiz, a devolução para o Fagner na entrada da área, Juninho Pernambucano. Fagner. Vai tentar o cruzamento, faz cruzamento na direção do Elton, passou pelo Elton, passou por todo mundo. Chegou aqui na esquerda no Felipe. Gilmar pede mais um cruzamento, Felipe. Na esquerda, lá vem o drible, para a esquerda, Felipe, caprichou no cruzamento, bola na entrada da pequena área. Lincoln fica com a sobra, sai jogando o Avaí. Lançamento do Marcos Paulo na frente, o contra-ataque é perigoso, o Robinho é muito veloz. O William pede devolução, lá vem Robinho. Vai chegando mais atrás o Lincoln, Robinho encarou a marcação, errou o passe para o William, chegou no Lincoln. Lá vem Marcos Paulo na entrada da área, bateu para o gol, pegou no Juninho, o Vasco responde. Éder Luiz. Chegamos a 35 no primeiro tempo. Éder Luiz gingou, passou. Falta do Diogo Orlando. Pode ser um bom momento na bola parada. Felipe conversou ali com o Diego Souza. Rômulo vai tentar a cabeçada. Aí o maestro Felipe. Felipe faz o cruzamento, a bola vem fechada. Tentativa do Vasco, Diego Souza tentou a cabeçada, vem para trás. É escanteio para o Vasco. Vai se posicionando aí o Renato Silva. Em alta definição, você acompanhando 0 Vasco, 0 Avaí. Nervoso Felipe. Ele consegue o cruzamento na primeira trave. O cruzamento veio baixo. Todos os ingressos foram vendidos. A carga era de 23.468 ingressos. E lá vem Avaí. Robinho. Lincoln dispara pela direita. Bola para o experiente Lincoln. Devolução para o Robinho. Tem a marcação do Rômulo. William pediu. O ataque é perigoso. O cruzamento na direção do William. Praz faz a defesa. O Avaí consegue 2 contra-ataques seguidos. Paulo César Vasconcelos. E o Vasco diminuiu um pouco o seu ritmo. Está faltando um pouco mais de movimentação ao Vasco. Ó, essa jogada aí não precisa prender tanto a bola assim. Olha o lançamento para o Diego Souza. Tentou o toque para o Elton. Diego. Volta a jogada. Chama Éder Luiz. Ele entra na grande área. Perde a bola para o Cássio. Na sequência, lá vem Vasco de novo. O cruzamento. Elton tenta o giro. Dominou. Categoria Diego Moreto. Moreto defendeu o chute de Diego Souza. Vai tendo uma grande atuação o goleiro do Avaí. Até agora é o melhor em campo. O Vasco é superior à equipe do Avaí. Um pouco mais de movimentação poderá fazê-lo. Moreto, Paulo César. Poderá fazê-lo um time mais perigoso, mais incisivo. Está jogando Robinho. Júnior Urso foi expulso aos 20 do primeiro tempo. O Avaí tem 1 a menos. O Avaí tem 30 pontos. Com esse empate vai chegando apenas a 31 pontos no campeonato. William de primeira. Bola para Lincoln. Botou na frente. Gilmar. E o Vasco recomeça pela direita. Juninho Pernambucano. Tem bom lançamento à frente para o Fagner. Consegue o drible. Belo lance. Acabou o campo para ele. Fagner saiu a bola. Tem gol do São Paulo. Gol de Luiz Fabiano de novo. 2 a 0 para o São Paulo do Fabuloso. E o sonho do América Mineiro vai ficando pelo caminho depois de 3 vitórias espetaculares. Que mudaram a história do campeonato. Venceu nada mais, nada menos do que Corinthians, Fluminense e Botafogo.
Juninho na entrada da área, consegue o drible, bonita jogada, falta no Juninho. Falta e é uma falta perigosa. Juninho é especialista em bolas paradas, o Vasco tem o Felipe para bater de canhota. Aí Juninho pernambucano. Veja mais uma vez o lance. A falta do Juninho foi feita pelo substituto do Júnior Urso. Muda o jogador, mas o sentido e o espírito são os mesmos. Dirceu foi lá, ponderou. Falta perigosa a favor do Vasco. Momento de expectativa em São Januário. O estádio está cheio. O torcedor do Vasco quer a vitória. Não pensa em outro resultado. O Vasco, segundo colocado, pode dormir na liderança. Está jogando contra o último. O Avaí até o momento foi valente. Tem um a menos desde os 20 do primeiro tempo e vai resistindo. 0 a 0 Vasco e Avaí. Juninho ajeitou. Dedé tá por ali. Felipe saiu. Tá o Felipe discutindo com o Robinho. O torcedor canta. O torcedor canta a música do Juninho batendo falta no Monumental. Olha a torcida do Vasco aí. Juninho contra Moreto. Moreto no meio do gol. Juninho bateu na barreira. Errou a cobrança, Juninho. Ele lamenta. 41 minutos. O Avaí vai segurando o Vasco em São Januário. Rômulo. Você ligado nas emoções do Campeonato Brasileiro, faltando apenas 3 rodadas. Hoje 0 Vasco, 0 Avaí. Amanhã o Corinthians joga com o Atlético Mineiro. Joga no Pacaembu. O Figueirense amanhã recebe o Fluminense com transmissão ao vivo do Sport TV para todo o Brasil, menos Santa Catarina. São Paulo está ganhando. E aqui o Vasco força a jogada pela esquerda. Diego Souza. Elton pediu na entrada da área. Felipe, lindo drible, passou no meio de 2. Grande jogada do Felipe. Fagner. Juninho se apresentou, Felipe também. Fagner passou no meio de 2, caiu nada. Juiz mandou seguir. Sai do gol Fernando Praz, saiu da grande área. Paulo César Vasconcelos. Segunda vez nesse primeiro tempo que você falou o nome do Fernando Praz. Juninho pernambucano. Bola para Jumar. Diego Souza, o artilheiro do Vasco no ano com 16 gols. Ele tem 16, o Bernardo tem 16 e o Dedé tem 12. Lincoln brigou, ganhou na raça, a bola é do Avaí. Lincoln, ótima virada. William pediu, Robinho não viu. Devolveu para o Lincoln. A opção era virada na esquerda para o William e não na direita para o Lincoln. Errou o Robinho. Diogo Orlando. Ele volta a jogada aqui com o Dirceu. Daí para Cássio. Lincoln estava impedido. Rômulo. Daí para Juninho pernambucano. Lá vem Juninho conduzindo a bola. Faz o toque para o Elton no pivô. Dirceu tirou. Bola chega na esquerda no Léo Campos. E a posse de bola é do Avaí. Teremos mais 2 minutos, como você viu. Vamos até 47. Lembrando que o Avaí mudou de técnico. Toninho Cecílio foi demitido na segunda. Mauro Ovelha foi anunciado na quinta. E aqui o Vasco tenta o gol no fim do primeiro tempo. Felipe, no mano a mano. Ajeitou, driblou. Felipe, pouco ângulo. Toque para trás. Diego Souza. A bola fica na pequena área. Teve falta do Diego Souza. É falta a favor do Avaí. Luiz, e o novo técnico do Avaí, o Mauro Ovelha, está aqui em São Januário. Está assistindo a partida, fazendo observações, já pensando aí no planejamento para 2012. Falta do Diego Souza no Robinho.
Mauro Ovelha foi campeão catarinense pela Chapecoense. 0 a 0 Vasco e Avaí, Paulo César. O Avaí sai no lucro nesse primeiro tempo, se permanecer 0 a 0. Essa era a proposta do Avaí. O Vasco começou bem, o Vasco começou ameaçando. E por que o Vasco até agora não conseguiu fazer um gol? Porque o Vasco não tem uma regularidade nas suas jogadas pelos lados do campo. Não põe um pouco mais de velocidade e movimentação. Olha essa imagem aí, ó. Você vai ver que os 4 homens de frente do Vasco não aparecem como opções, eles têm que aparecer. Juninho não evitou a saída da bola. Juninho e Felipe juntos trabalharam bem, Paulo César? Trabalharam bem. O Juninho pelo meio, chamando falta, e o Felipe aberto pelo lado esquerdo. O Felipe atuando mais até... Dedé faz o corte. Mais uma por baixo. Dedé e o último toque do William. A arbitragem entendeu que o último toque foi do William, que não gostou. Esse é Rômulo. Faz a virada de jogo aqui na esquerda para o Felipe. Corte de cabeça do Marcos Paulo. E agora o Diogo Orlando tem Luiz. Juninho Pernambucano. Bola para o Diego Souza. Botou na frente. Pediu uma falta. Falta do Bruno. Reclama aí o Diego Souza. Vasco já cobrou. São os instantes finais do primeiro tempo aqui em São Januário. Lá vem Felipe, aberto pela esquerda. Faz o toque no meio da área. O chute do Diego Souza, Moreto! Moreto defende o chute de Diego Souza. Mais uma defesa para conta do Moreto. Vamos ver de novo. Diego, rápido. Bateu pro gol. Moreto é um goleiro muito grande, é muito alto. Felipe, pode ser o último ataque do primeiro tempo. Juninho pro Felipe na grande área, por baixo. Errou. Termina o primeiro tempo, apita Fabrício Neves. No momento de pressão do Vasco, o Avaí segurou. Olha o nervosismo do William. O Avaí fala em dignidade, fala em encerrar bem a sua participação na primeira divisão. O Avaí com 1 a menos desde os 20 do primeiro tempo, quando o Júnior Urso foi expulso, segurou o Vasco. Moreto estreando, teve ótima atuação. Os jogadores vão deixando o gramado nesse momento. Nosso intervalo campeão daqui a pouquinho vai trazer para você gols, as emoções da Série B. Parabéns à Ponte Preta, parabéns ao Náutico. A Portuguesa já estava na Série A no ano que vem. Agora já temos 3 times confirmados na primeira divisão no ano que vem. Tá aí o Leandro. Os jogadores do Vasco vão deixando o campo, os do Avaí também. Aqui os jogadores atravessam o campo inteiro, os repórteres ficam do lado de fora do gramado. Nossos repórteres são Bruno Cortes e Eduardo Strebe. Conversar com o Fagner aqui, Luiz. Teve algumas chances ali pela direita. O Fagner, tá faltando o quê para essa bola entrar? Acho que caprichar um pouquinho mais no último passe, né? A gente tá conseguindo chegar ali no fundo toda hora. E caprichar no último passe pra gente conseguir concluir bem e abrir o placar. Eduardo Strebe. Aqui aguardando os jogadores do Avaí. O Moreto está vindo aqui devagarzinho. Ele fez um excelente primeiro tempo aí pro Avaí. O estreante da noite já está saindo aqui. O Moreto com a camisa que homenageia a cidade de Tijucas. Cidade catarinense. Agora sim o Moreto se aproximando. Que bela estreia, hein, Moreto? Esse primeiro tempo trabalhou bastante. De volta ao futebol brasileiro. Fechou o gol. É verdade, fico feliz por estar de volta no futebol brasileiro, né? Foram 9 anos fora. E hoje estou tendo a felicidade de poder jogar aqui. A gente já sabia das dificuldades que íamos ter dentro da partida. Mas, graças a Deus, a equipe conseguiu encaixar bem no time do Vasco. Espero que nós possamos voltar com essa mesma determinação, essa mesma vontade para podermos sair daqui com um bom resultado. Obrigada, Moreto. É contigo, Luiz. Muito bem. Fim de primeiro tempo, 0 a 0, Vasco e Avaí. Vestir a camisa do seu time é mais que torcer. É entrar em campo junto. É participar do drible. É reclamar da falta. É chamar a jogada. É esperar a hora certa. É acreditar até o último minuto. E vestir a camisa do Premier FC é ajudar o seu time. Assine já. 10 centímetros para a direita. 1 minuto a mais. 1 segundo antes. 1 segundo depois. O futebol é feito de tempo, espaço, imagem e som.
Imagem e som, a gente garante. Em alta definição. No Premiere HD. Assine já. Sábado, dia 26, 9 da noite, ao vivo, as feras estão soltas no Jungle Fight 34. Douglas Bertazzini e Neilson Gomes disputam o cinturão interino até 70 quilos. Paulo Bananada encara Francivaldo Drinaldo. E o embate entre Leandro Feijão de Souza e Maurício Rossi. Sábado, dia 26, 9 da noite, ao vivo, Jungle Fight 34, só no Combate, o seu canal de lutas. Tudo fica mais fácil para quem assina o Premiere FC. O seu time sempre joga a seu favor. E a sua vida fica muito mais divertida. No retorno do Brasileirão 2011, está todo mundo de olho na taça. Assinando o Premiere FC, você também ajuda o seu time. E o torcedor do Vasco já começa a gritar antes da bola rolar. Vamos para o segundo tempo. 0 Vasco, 0 Avaí. Apita o juiz, começam as emoções do segundo tempo, saída do Vasco. Juma. Rômulo. O Vasco tenta o seu primeiro ataque na direita com o Fagner. E já tem gol no segundo tempo. É gol de Felipe Azevedo, é mau resultado para o Avaí. 1 para o Grêmio, 2 para o Ceará. Felipe Azevedo de pênalti. Aqui domina Rômulo. Dedé. E cá para nós, para o Grêmio também é vergonhoso, né? O jogo é no Olímpico, né? Bola tocada para Fagner. Juninho Pernambucano. Boa devolução para o Fagner. Tem cruzamento, Moreto deixou a bola passar. É escanteio para o Vasco, a bola encobriu o Moreto. Aí o goleiro Moreto. É escanteio para o Vasco no início do segundo tempo. Dirceu incentiva os seus companheiros. A torcida do Vasco canta. Cruzamento vem fechado. Moreto saiu do gol. Tirou de soco o goleiro do Avaí. Éder Luiz na sequência. Toca de cabeça. De novo para o Juninho Pernambucano. Volta o lance com Éder Luiz. Rômulo deixou na boa para o Fagner. O Vasco vem para a pressão no início do segundo tempo. Dedé, cruzamento na segunda trave, toque de cabeça do Diego Souza para fora. Tiro de meta para Moreto, Diego Souza, olha aí, olha o Elton lamentando. Veja aí mais uma vez, o cruzamento, perdão, a cabeçada do Elton para fora. Juan faz mais um para o São Paulo. São Paulo na briga por Libertadores. Renato Silva. O Avaí fez a sua segunda alteração com a entrada do Daniel no lugar do Lincoln. Fagner. 0 Vasco, 0 Avaí. Fagner. Dedé, o Avaí recuado, chamando o Vasco, Juninho Pernambucano. O Avaí recua, faz 2 linhas de 4 e sonha com um contra-ataque. Felipe. Boa bola para o Elton de costas, a devolução para o Felipe. Para o Elton de novo, para trás, o chute do Éder Luiz, para fora.
Éder Luiz finalizou para fora. Veja mais uma vez a jogada de pé em pé. Elton, Éder Luiz, Moreto olhou. Tiro de meta pro Avaí, 0 Vasco, 0 Avaí. Tenta o Vasco mais uma vez com o Fagner. Daí para Éder Luiz. Diego pediu, a bola chega no Fagner, na direita. Travado na hora de voltar a jogada por Éder Luiz. O Vasco tem toda a pressa, a bola já está em jogo. Juninho. Se vencer, o Vasco será líder na noite de hoje. Fagner na linha de fundo, tem cruzamento. Cássio tirou, Juninho. É pressão do Vasco, a bola chega aqui atrás no Dedé. Lá vem o zagueiro artilheiro. Dedé. Na jogada individual. Passou pelo Robinho, Dedé. É lateral para o Vasco. Vasco adianta, o Dedé adianta seus jogadores. Dedé tentando uma jogada de ponta direita. Aí a movimentação dos reservas do Vasco. Dedé para o Juninho. Caiu o Juninho na entrada da área. O juiz entendeu que ele saltou na dividida com o Diogo Orlando. Dedé na recuperação para o Vasco. Perdeu para o William. E olha o contra-ataque perigoso pela direita. Robinho pede aqui na esquerda. Briga do Avaí. E a falta marcada, Bruno derrubado. É falta a favor do Avaí. Cobrança aqui atrás para o Dirceu. Tentativa com o Daniel pela direita. E a posse de bola é do Vasco. O Avaí tem um a menos desde os 20 do primeiro tempo, quando o Júnior Urso foi expulso. Fagner. Faz o lançamento à frente. Diego Souza tem pressa, o Vasco botou aqui os gandulas com muita pressa do lado de fora do estádio, do lado de fora do gramado. Juninho. Vem para a entrada da grande área, Juninho. Boa bola. Lá vem Vasco com o Felipe. Driblou, passou, bateu pro gol! Gol! Felipe faz o primeiro, 1 para o Vasco, 0 para o Avaí. Felipe levanta a torcida em São Januário. Felipe, vamos ver de novo a jogada. Juninho puxou para o meio, achou o Felipe, com calma, com categoria, o primeiro drible, o chute meio de bico. Felipe sem chances para Moreto. 1 para o Vasco, 0 para o Avaí. Paulo César Vasconcelos. Luiz Carlos, o gol não é importante apenas porque ele já coloca o Vasco na liderança do Campeonato Brasileiro. Ele mostra também o quanto é bom você ter jogador rodado, seguro, confiante em momentos de tensão. Foi o caso do Felipe. Não teve nenhum constrangimento, nenhum temor em mandar para gol, de bico que seja, porque o jogo se encaminhava para aquela coisinha de ficar arrastado. O 1 a 0 agora dá a tranquilidade necessária para o Vasco para continuar pressionando. E vai fazer o Avaí sair um pouquinho mais da sua proposta exageradamente defensiva. Fagner, boa bola para o Juninho. O Vasco quer o segundo, Juninho bateu cruzado. A bola passou na pequena área, passou na frente do Elton. Tiro de meta para Moreto. Daqui a pouquinho a classificação atualizada. O Vasco vai vencendo. Veja aí, Juninho. Elton mergulha e não acha a bola. Amanhã tem Corinthians e Atlético Mineiro. A ideia do Vasco é vencer hoje, passar o Corinthians 1 ponto e botar pressão para o jogo de amanhã. Luiz, e se o Vasco confirmar essa vitória, chega a 11 vitórias no Brasileiro em São Januário. A última vez que isso aconteceu foi em 97, título brasileiro do Vasco. Está jogando Bruno, boa bola. Esse é Diogo Orlando. Faz o giro, perdeu. O último toque foi do Diogo Orlando. Todos os ingressos foram vendidos. A torcida do Vasco faz muita festa. E o torcedor acredita no título.
Mas a bola foi mal passada, Robinho. Olha o Avaí querendo contra-ataque. O toque no meio, pro artilheiro, pro William. Botou na frente. Falta, vamos ver o cartão pro Rômulo. Amarelo. Rômulo recebendo o cartão amarelo pela falta que fez no William. O William é muito perigoso, veja aí. O artilheiro partia. Foi derrubado pelo Rômulo. Amarelo pro volante do Vasco. William se posiciona, vê a festa da torcida do Vasco. O William jogou a Série B pela Ponte Preta, muito querida em Campinas. A Ponte volta hoje à primeira divisão e o Avaí vai caindo para a segunda. Pode ser um bom momento a favor do Avaí. Robinho pediu para bater, o Léo Campos está ali na bola. Praz quase no meio do gol, a cobrança sobre o gol de Fernando Praz. Você viu ali o Alain incentivando o Praz. Vai voltando o Dirceu. Felipe Azevedo está demais. Tem gol do Ceará. Terceiro gol do Ceará. O Ceará chega a 38 pontos, permanece na zona de rebaixamento, mas bota pressão no Cruzeiro. Lá vem Fagner. Esse é Éder Luiz. Levanta a cabeça, tem cruzamento, toque para trás. Moreto acompanha, escanteio. Quase gol contra. Diego Souza levanta aqui o Cássio. Veja mais uma vez, o último toque do Cássio. Quase gol contra. É escanteio para o Vasco. Juninho pega o grito da torcida. Aí você vê Elton. E o torcedor atende o pedido do ídolo. Juninho na cobrança. Bola veio por baixo. Girou na boa, Bruno. Girou bem o lance. Fagner de cabeça para o meio. Dedé. Zagueiro grande, usa o corpo, protege. Felipe, o autor do gol, para o Jumar. De novo Felipe. Vasco 1, Avaí 0. Sai a tabela. Felipe foi desarmado. Bom desarme do Marcos Paulo. Bola para Robinho. Driblou. William pediu. Bola para o William. Diogo Orlando dispara pela direita. Marcos Paulo passou na boa pelo meio. Fez o toque. Subiu a bandeira. É lance duvidoso. Marcado o impedimento do Robinho. Praz fez a defesa. Veja aí, na hora do lançamento, o que você achou, Paulo César? Achei na mesma linha. Assim como no primeiro tempo teve um impedimento marcado contra o Avaí do Lincoln, que ele estava na mesma linha, agora fica com a mesma impressão. Lance para o Gaciba no troca de passes. É verdade. 1 Vasco, 0 Avaí. Logo depois do futebol, tudo da rodada, vestiários ao vivo. O Gaciba analisando a arbitragem para você no troca de passes. Daqui a pouquinho a gente traz para você o gol do Felipe por um outro ângulo. Em alta definição, em HD, 1 para o Vasco, 0 para o Avaí. Robinho. Tentava o lançamento na direita, acabou não chegando no Daniel. E lá vem ele, lá vem o maestro Felipe. Boa bola para o Éder Luiz, ajeitou, bateu para o gol. Tiro de meta para Moreto. Finalização do Éder Luiz para fora. Passe do Felipe. Éder Luiz, câmera colocada atrás do gol do Moreto. Bola para fora. Éder Luiz está um pouco ansioso. Esse é o tipo de jogada que você pode progredir mais com a bola. É importante notar, Luiz, que o Vasco não diminuiu o seu ritmo. E exatamente por não ter diminuído o seu ritmo, dá espaço para os contra-ataques da equipe do Avaí. Por 2 vezes você já viu isso. Daniel voltou o lance para o Dirceu. O Avaí tem 1 a menos. Júnior Urso foi expulso aos 20 do primeiro tempo. Vasco vai vencendo por 1 a 0. Se atrapalhou o Daniel. E hoje tem rugby no Sport TV 2. É a decisão do Campeonato Brasileiro no Super 10 de rugby. Você vai entrar em campo com a gente. Atenção, tem novidade, é muito legal. O árbitro da partida vai usar o microfone e você vai ouvir tudo o que acontece no campo durante a transmissão. É a decisão do Brasileiro de Rugby, nesse sábado, às 9h30 da noite, no Sport TV 2. Fagner. Éder Luiz saiu a tabela.
Fagner, boa bola no meio. O Vasco trabalha de pé em pé. Juninho Pernambucano. Felipe. Lá vem Felipe. Boa bola. Felipe na devolução. Passou dali na bola, bateu pro gol. Moreto. Felipe queria o segundo. Moreto defendeu para o Avaí. Para você curtir de novo. Na tabela com Éder Luiz. Felipe. Moreto atento, faz a defesa. Nessa eu fiquei com a impressão que ele bateu de bico. Mas na outra eu achei que ele deu meio que um efeito no bola. Vamos ver daqui a pouquinho se ele bateu de bico na outra ou de trivela. Também tive a impressão de trivela. Falei, pode ter batido de bico. Cobrança de escanteio na direção do Dedé. Fagner com a sobra. Vasco 1, Avaí 0. Tem espaço, Felipe. Tocou para o Juninho, ajeitou, bateu, colocado. Moreto defendeu. Vai trabalhando muito, o Moreto. Torcedor do Vasco está feliz. Você viu ali o torcedor sorrindo. 1 Vasco, 0 Avaí. Vasco bota pressão no Corinthians. Vasco retorna à liderança do Campeonato Brasileiro. Dedé. Rômulo. Jumar. 14 minutos, segundo tempo de jogo em São Januário. Diego Souza. Rômulo. Daí para Dedé. Fagner. Com 1 a mais em campo, o Vasco gira o jogo. Mas o William é valente, é bravo, ganhou para o Avaí. Bruno. Marcos Paulo. Experiente Marcos Paulo ganha, toca no meio. De novo o Bruno. Bruno pode jogar como volante, como zagueiro. Toca aqui para o Léo Campos. Esse é Robinho. De novo o Léo Campos. Robinho. Léo. Trabalhando sempre com o Robinho. Passe errado para o William. Juninho levanta a cabeça, procura a melhor opção para o ataque do Vasco. Ele achou o Éder Luiz do jeito que ele gosta, na velocidade pela direita. Éder Luiz encarou a marcação. Faz o cruzamento que para nas mãos do Moreto. Está jogando o Diogo Orlando. Atropelou, fez falta. Falta a favor do Vasco. Derrubado o Elton. Juninho. Felipe. Bela bola para o Elton. Caiu. Falta do Dirceu. Mais uma vez, William Bonner, Fátima Bernardes. William é torcedor do São Paulo, tá mais tranquilo. Olha a Fátima como está tensa, ao lado do presidente Roberto Dinamite. Veja aí a falta marcada. Dirceu chegou atropelando o Elton. William, como bom marido solidário, botou a camisa do Vasco. Pode ser um bom momento na cobrança do Juninho. Moreto no meio do gol. 1 Vasco, 0 Avaí. Autoriza o juiz. Juninho bateu, passou pela barreira. Moreto. Moreto defende mais uma. William gostou. Bela estreia do Moreto. E ali de camisa vinho também o Giovani, né, Luiz? Que fez parte dos grandes times do Vasco. Giovani foi companheiro do Roberto. Botou o presidente muitas e muitas vezes na cara do gol. 16 minutos no segundo tempo. O Vasco busca um segundo gol para se tranquilizar aqui em São Januário. Tem cruzamento na direção do Elton. Passou. Já houve a falta. Vamos trazer para você aproveitar para ver o gol do jogo até o momento. Felipe, vamos ver se ele bateu de bico ou de trivela. Juninho, categoria do maestro. Felipe, encarou. Passou no primeiro lance. Bico nada. Parte externa do pé esquerdo. Felipe. Juninho perdeu. O Avaí não se entrega. Bela bola, olha. Tive a impressão de que o Robinho vinha de trás, que o William estava impedido. Foi exatamente o que aconteceu. No momento do lançamento, o Robinho tinha condição. É o segundo erro desse assistente. Éder Luiz. Diego Souza. Daí para Fagner. Boa bola para o Éder Luiz dentro da grande área. Ajeitou com o corpo, caiu. Tiro de meta para Moreto. 1 Vasco, 0 Avaí.
O Vasco chega à primeira colocação, pelo menos na noite de hoje, com esse resultado. Amanhã tem Corinthians e Atlético Mineiro. Como o Bruno Cortes já falou, o Vasco não perde há 14 partidas aqui em São Januário, 10 vitórias e 4 empates. São quase 4 meses sem perder em São Januário. A última derrota foi no dia 29 de junho por 3-0 para o Cruzeiro. 1 Vasco, 0 Avaí. Os jogadores do Avaí entraram em campo falando em dignidade, estão brigando, estão lutando. Diego Souza. Boa bola para o Éder Luiz. Juninho pediu o Felipe também. Juninho para o Éder Luiz na entrada da área. Tem cruzamento. Dirceu tira de cabeça. Sobra do Vasco. Fagner deixou, só que deixou para o Robinho. Léo Campos tocou para o Robinho. Éder Luiz. Léo Campos. Boa bola para o Robinho. E o Éder Luiz pediu para sair. Cai sentindo dores Éder Luiz. Tá caído Éder Luiz, veja aí. Quarta-feira, com transmissão do Sport TV, o Vasco chega à semifinal da Sul-Americana, joga aqui em São Januário contra a Laú, contra a Universidade de Chile e pode estar perdendo o Éder Luiz. Deixa eu aproveitar a interrupção, você vai vendo aí o Éder Luiz, o Bernardo já vai se preparando para entrar. Vamos trazer rapidinho a classificação. Amanhã tem Corinthians e Atlético Mineiro em São Paulo. O Vasco vai a 65 com a vitória de hoje, vai vencendo o Avaí. Corinthians tem 64, o Fluminense tem 59, Figueirense 57. O São Paulo vai vencendo, vai tirando a 5ª colocação do Flamengo. E vamos aproveitar para trazer também a parte de baixo. O Avaí, último colocado, vai ficando com 30 pontos, podendo chegar no máximo a 36. Se mantiver o resultado, o Avaí chegará no máximo a 36. Olha o Ceará botando uma tremenda pressão no Cruzeiro. Até porque na outra rodada o Ceará enfrenta o Cruzeiro. Nesse jogo aqui, Luiz, a equipe do Vasco não diminuiu o seu ritmo, mesmo tendo marcado logo o primeiro gol, praticamente no início da partida. Éder Luiz não vai continuar, vai entrar o Bernardo, o que é para o Vasco garantia de muita velocidade. Não tantas jogadas pelo lado assim. Essa torcida que aplaude aí a saída do Éder Luiz se acostumou a ver o Vasco jogando muito pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Com o Bernardo, o time vai jogar mais pelo meio. Juninho, segundo tempo de jogo, chegamos a 20 minutos em alta definição aqui em São Januário. Aí o Bernardo participando do jogo pela primeira vez, faz o cruzamento na direção do Eldon! Gol! É do Vasco! Eldon de cabeça marca o segundo. Eldon! Vasco 2, Avaí 0. Cruzamento do Bernardo na primeira participação dele no jogo. Botou na cabeça do artilheiro Eldon. Eldon. 2 para o Vasco, 0 para o Avaí. Paulo César Vasconcelos. No cartão de visitas, o Bernardo pode escrever: muito prazer, meu nome é Bernardo. Primeira jogada, mal entrou um cruzamento. Eldon muito bem colocado dentro da área. Aquele gol, Luiz, que dá à equipe tranquilidade necessária para administrar o resultado. Você está vendo aí o Eldon aplaudindo, comemorando, não para sentar em cima da vantagem. O Vasco hoje está num estádio que ele não precisa sentar em cima de vantagem, tem que continuar jogando. Mas é evidente que com 2 gols de diferença você tem muito mais tranquilidade. Está jogando Marcos Paulo. Sempre lembrando que o Avaí teve o Júnior Urso expulso aos 20 do primeiro tempo. O resultado vai realmente rebaixando matematicamente o Avaí. Diogo Orlando consegue o giro. O Avaí não se entrega. Ela vem Diogo Orlando, faz o toque na direção do Robinho. Fernando Praz. Saiu bem o goleiro do Vasco. Jogou todos os jogos oficiais do Vasco no ano, Praz. Luiz. Eduardo Estrela. E se o clima já não estava legal aqui no banco do Avaí, agora é pior ainda. Essa pode ser a 20ª derrota do time na competição. Um time que ficou aí todas as rodadas do campeonato disputadas até agora na zona do rebaixamento. E agora vai confirmando o rebaixamento para a 2ª divisão. O Gilmar faz o lançamento. Briga do Bernardo lá pela esquerda.
Luiz, Bruno Cortes. você falou agora há pouco sobre o Fernando Praz. O Praz, em 14 jogos nesse brasileiro, não levou gol. Vai chegando aí, é o 15º jogo sem sofrer gols nesse brasileiro. Vai se recuperando o Dirceu. E o Vasco vem em busca do terceiro gol. 2 para o Vasco, 0 para o Avaí. Bola tocada para o Diogo Orlando. Marcos Paulo pediu a devolução. Posse de bola do Vasco de Renato Silva. Juninho Pernambucano. Rômulo. 23, segundo tempo de jogo. Depois de empatar com o Palmeiras, o Vasco vai vencendo o Avaí, vai voltando à liderança. Pelo menos na noite de hoje o campeonato terá um novo líder. Amanhã o Corinthians vai partir para vencer o Atlético para voltar a ser líder. Diego Souza consegue o drible na entrada da área. Ainda Diego Souza levantou na esquerda. Vai chegar no Felipe. Condição legal. Toque para o meio. Elton tenta. Tentou uma puxada ali o Elton. Jumar. Na vontade ganhou para o Vasco. Bola tocada para o Rômulo na entrada da área. Fagner na direita. O Vasco pressiona. Fagner no cruzamento. Cássio tirou. Felipe travado na hora do chute. Boa participação do Daniel. O torcedor vibra em São Januário. Num ano impressionante do Vasco. O ano começou muito mal. O Vasco começou perdendo 3 jogos seguidos no Campeonato Carioca. Falou-se até em rebaixamento do Vasco no Campeonato Carioca. Exatamente, exatamente. E essa deve ser a despedida do Vasco aqui em São Januário, no brasileiro pelo menos, né, Luiz? Porque o último jogo com o Flamengo ainda não tem local definido, mas dificilmente vai acontecer aqui. Diego Souza perdeu a bola. Depois da chegada do Ricardo Gomes, o Vasco mudou, partiu para dentro, se recuperou já no Campeonato Carioca, no próprio Campeonato Carioca já se recuperou, foi campeão da Copa do Brasil, briga por título no Campeonato Brasileiro, é semifinalista da Sul-Americana. Robinho. O Avaí é valente. Olha o William, do jeito que ele gosta. Travado na hora do chute. Praz faz a defesa. Jumar salvou o Vasco. Mergulhou na frente do William. O Jumar é um dos melhores laterais esquerdos do campeonato. Jogando improvisado. Jogando improvisado. Na verdade, o Vasco tem 3 jogadores. O Fagner, o Dedé e o Jumar. Se você fizer uma relação de melhores jogadores do campeonato por posição, eles terão que obrigatoriamente ser incluídos. Juninho Pernambucano. Mesmo improvisado, acabou barrando Márcio Careca e Julinho, né? Laterais de ofício, laterais esquerdos de ofício. Julinho foi o grande nome do Avaí naquele empate. Na semifinal da Copa do Brasil aqui em São Januário. Jogou muito o Julinho, fez até gol. Bernardo. O Vasco com uma mais gira da esquerda para a direita, trabalha evidentemente mais pela direita aqui com o Fagner e na época com o Éder Luiz. E o Vasco chegou 11 vezes à linha de fundo. E tenta praticar agora um jogo mais seguro. Você vê que é um jogo sem precipitação, de muito toque, distribuído bem dentro de campo, mas ninguém querendo fazer um passe muito longo ou arriscar uma jogada. É um jogo seguro para ficar com a bola no pé. Acompanha. Diego Souza com a bola no pé. Juninho fez a ultrapassagem. Ele volta a jogada com o Dedé. Esse é Rômulo. Jumar. Felipe. Errou o passe para o Bernardo. Brigou Felipe. Perdeu para o Daniel. Lá vem o lateral que entrou no segundo tempo. Caiu o Daniel. Bola do Vasco mais uma vez. Bernardo consegue o giro. Bota na frente. Tem habilidade. Tem talento. Elton tentou uma devolução de calcanhar. Deu sorte no lance. Ainda Elton abriu para o Bernardo dentro da grande área. Encarou a marcação. Diogo Orlando faz a proteção. Juninho. 2 Vasco, 0 Avaí.
Rômulo. William ganha. Bruno. Robinho. Bonita jogada do Diogo Orlando. Faz o lançamento para o William. Condição legal nas costas do Rômulo. Chegou o William. Protegeu. Volta a jogada com o Daniel. Diogo Orlando. Chamando o apoio do Léo Campos. Léo Campos, um dos jogadores testados, que serão testados nessas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, assim como o Moreto. Vamos trazer para você agora o segundo gol do Vasco. A jogada do Bernardo, veja aí, o cruzamento na cabeça do Elton, ele se antecipa ao Cássio. Cabeceia no canto de Moreto. Luiz. Eduardo Strebe. Talvez uma modificação para o técnico Mauro Ovelha observar. O técnico interino, Edson Neguinho, já está conversando aqui com o Johnny, que é um garoto da base, estava aqui já ansioso para entrar em campo. Daqui a pouquinho, camisa 47 no Avaí. Pois é, eu falava no Léo Campos, outra promessa, Johnny Dias. Bruno, Alexandre em campo. O Vasco mudou, é verdade, Luiz. Saiu o Diego Souza para a entrada do Alexandre. Alessandro, ex-jogador do Vasco, diminui para o América Mineiro. Aqui em São Januário, Vasco 2, Avaí 0. Lá vem Vasco, Felipe. Pro Juninho, vai bater de longe? Prendeu. Esperou a chegada do Gilmar. Tem cruzamento para a área, passou pelo Elton, passou pelo Alexandro, chegou no Moreto. Luiz, interessante observar agora como se comportará o Vasco com essa substituição, porque na verdade passa a ter 2 centroavantes de ofício mesmo, com a mesma característica. De vez em quando você está vendo o Alessandro aí, de vez em quando a bola bate na canela, bate no joelho, de vez em quando pode fazer uma jogada brilhante que surpreende a todos, mas vai jogar muito pelos lados. E o Diego Souza certamente sentiu o cansaço e o Vasco já está pensando no jogo de quarta-feira pela Copa Sul-Americana. Lembrando que contra o Universitário, já citando a Sul-Americana, o Vasco precisava daqueles gols e aí os dois entraram no segundo tempo, jogaram juntos no segundo tempo. Alexandre, inclusive, fez o 5º gol na vitória por 5-2. 2 Vasco, 0 Avaí. Se mantiver o resultado, o Vasco vai dormir na liderança. Bota pressão no Corinthians. Amanhã tem jogão. Tem Corinthians e Atlético. Bernardo, Juninho. Aliás, falando em jogão, amanhã o Sport TV traz um grande jogo para você. Figueirense e Fluminense para todo o Brasil, menos para Santa Catarina. Fluminense e Figueirense ainda acreditam em título. Vão ter que secar um monte aí, Vasco, Corinthians, mas continuam acreditando. Pelo menos é confronto direto na Libertadores. E no caso do Fluminense, nunca é bom desconfiar. No caso do Figueirense, a campanha que está fazendo nesse segundo turno. A torcida pede mais um aqui em São Januário. Alexandro. Gilmar. Passamos agora dos 31. Felipe faz a deixada. Na direção do Bernardo. A devolução para o Felipe. O toque de primeira. Foi desarmado Alexandro. Jogada bonita do Vasco. Daniel brigou, caiu. E vamos ter outra alteração no time do Avaí, Eduardo Strebe. O 47, Johnny, vai entrar no lugar do Diogo Orlando, camisa 7 do Avaí. Ô Luiz, o Juninho está pedindo para sair já tem um tempo para o Cristóvão não viu ainda. São os detalhes no gramado com Bruno Cortes, com Eduardo Strebe. Em campo, Johnny Dias. Agora ele viu, chamou o Alan. William buscando o jogo aqui no meio-campo. Lá vem Robinho pelo meio, faz o toque. William, condição legal não, subiu a bandeira. Não vale a finalização para fora, marcado o impedimento do William. Dessa vez estava adiantado, a linha da grande área é um tira-teima. É um no detalhe para você. Vai saindo Juninho Pernambucano. Ele e Felipe foram os condutores dessa vitória do Vasco. Dedé também, que recebe agora a braçadeira de capitão. Teve uma ótima atuação, mas eu destaco, até o momento, nesse jogo do Vasco, está aí aplaudido pela torcida, Juninho Pernambucano e Felipe. Ditaram o ritmo, fizeram valer sua experiência. Agora entra o jovem Alan,
E o Vasco até o momento está administrando muito bem o resultado que conseguiu. Não diminuiu o seu ritmo e segura a bola no pé. Com isso, tem o controle do jogo. Sai Juninho, campeão brasileiro em 97 e em 2000 pelo Vasco. Entra o garoto Alain, jogador da seleção brasileira sub-20. Rômulo. 33 minutos no segundo tempo. Fagner. Dedé. Tocando para Jumar. A vitória do Vasco vai rebaixando matematicamente o Avaí. 2 Vasco, 0 Avaí. Vasco dormindo na liderança do campeonato na noite de hoje. Alexandro. Consegue o giro, protege. Alexandro ficou 3 meses sem marcar. Tremendo jejum de gols. Felipe. Usa o corpo, faz a proteção, volta a jogada. Dedé. Alain. De novo Dedé. O Luiz, sobre esse jejum do Alexandre, ele acabou vendo o Dedé, zagueiro, encostar nele, né? Os dois têm 12 gols na temporada pelo Vasco. Alexandre até durante a semana comentou: Dedé fica vendo a gente treinar a finalização, aprendeu. Bernardo. Alexandro. E o Avaí já vai pensando no ano que vem. Vai experimentando alguns garotos. Vai vendo talentos da base. O Avaí fala em jogadores que querem permanecer para o ano que vem. Jogada do Johnny Dias, a primeira jogada dele. O Ovelha falou em comprometimento, falou em ano que vem. Léo Campos. Sendo testado hoje o lateral esquerdo, Léo Campos. Luiz, o Léo disse que quando ficou sabendo que ia jogar contra o Vasco, ligou para a família, acabou todo mundo chorando aí, comemorando esse jogo aí, essa estreia do garoto. Renato Silva. Está jogando Jumar. De novo Renato Silva. Agora você imagina, Luiz, na última rodada o clássico catarinense, né? De um lado um Figueirense que está até o momento com aspirações de título, por que não? E do outro lado o Avaí, que vai disputar a Série B no ano que vem. Felipe. Alain com espaço, faz o toque de trivela de 3 dedos. Bernardo. Aberto pela esquerda, Alain pediu a devolução, a bola vem no Felipe no meio, deixou passar, sai a tabela com Elton. Felipe tocou para dentro, Alexandro chegou um pouco atrasado. Aparentemente o Alexandro não acreditou muito que o Felipe chegaria no lance. Veja aí, que tabela bonita. O Moreto saiu, o Alexandro não acreditou. E que jogo está fazendo o Felipe, né? Uma bela partida. Jumar. 2 Vasco, 0 Avaí. Rômulo. Alain. Faz o cruzamento. Dirceu tirou de cabeça. Robinho. Manda para frente do jeito que dá. Mas a posse de bola é do Vasco mais uma vez. Renato Silva. Alain. Rômulo. Alain. Chamando o Dedé. Bola para ele, para Felipe na entrada da área. Bom corte do Daniel. Johnny Dias. Acelerou Robinho, dispara pela direita. Johnny prendeu. Botou na frente, pediu uma falta. Segue o lance. Esse é Alain. Quase 37 minutos no segundo tempo. 2 Vasco, 0 Avaí. Fagner. Alain. Ótima devolução para o Fagner. Dentro da área, o toque para o Felipe. Tentou ali o Elton, não conseguiu. Dirceu saiu jogando. Chamou o William, não dominou. Esse é Renato Silva. Jumar. Alexandro. Bernardo. Felipe. Bola vem de pé em pé. Chegou no Fagner na direita. Com espaço para o cruzamento. O Fagner caprichou no cruzamento. Tentava a jogada ali na marca do pênalti. De novo o Fagner. Tá querendo o jogo Felipe. Errou o passe. Deu um presente para o Marcos Paulo. O Avaí erra na saída de jogo. Alexandro. Bernardo na entrada da área. Ajeitou. Bernardo faz a proteção. Felipe.
Driblou, prendeu, driblou de novo, colocado. Categoria, habilidade, talento do Felipe, profissional há 15 anos. O primeiro jogo dele no time de cima do Vasco foi em 1996. Uma partida contra o Botafogo. 2-0 Vasco. Vasco vai chegando à liderança. Cobrança de escanteio. A bola vem na segunda trave na direção do Rômulo. Passa por ele. Ainda Rômulo. Acreditou. Divulgado agora o público pagante de 16.296, público presente 19.834. Lá vem Felipe. Saltou ali, não dividiu não. Bruno. Não conseguiu sair jogando. Rômulo, a bola é do Vasco mais uma vez. Esse é Alain. O Vasco com um a mais. Júnior Urso foi expulso aos 20 do primeiro tempo. Tem a bola, gira o jogo. Não corre riscos aqui em São Januário. Dedé. Renato Silva. Tem o Fagner livre aqui na direita. Jogou a bola no meio para o Bernardo, errou o passe. Marcos Paulo. Consegue o primeiro drible. Consegue o segundo drible. Johnny Dias pedia aqui na esquerda, a bola chega no Léo Campos. De novo Marcos Paulo. Robinho. Bola para Léo. Tá aqui o Léo Campos. Dois Vasco, 0 Avaí. Resultado matematicamente rebaixa o Avaí. Dirceu. Deu sorte no lance. Lá vem o zagueiro Dirceu. Acreditou demais. Tem contra-ataque do Vasco nas costas do Dirceu. Elton. Volta a jogada com o Gilmar. Esse é Alain. Fagner passou pedindo na direita. Felipe. Alexandro. Elton. Alexandro. Chegou dividindo o Daniel. Sobra do Gilmar. Consegue o toque na direita para o Fagner. Nas costas da marcação, Fagner, o cruzamento de primeira na direção do Alexandro. Bruno tirou. Está jogando Robinho para o Avaí. Bola na direção do William. Robinho. William. Acelerou o William. Caiu. Esse é Léo Campos. O Vasco vai administrando o fim do jogo. Joga na quarta-feira um partidaço pela Sul-Americana contra a Universidade de Chile, que você acompanha ao vivo no Sport TV. Que boa bola para o Johnny. O torcedor do Avaí vai vendo no time de cima algumas revelações, jogadores que devem ser titulares no time do ano que vem. Alain. Fagner. Léo Campos. Passa na fogueira aqui para o Johnny. Alexandro. Tá querendo o jogo, tá querendo gol. Felipe. Tem muito espaço. Gilmar pela esquerda. Ele tem o Bernardo abrindo pela esquerda. Bola para Bernardo. Traz com ele a marcação do Daniel. Felipe. Pensou na jogada. Disparou com a bola dominada. Faz o toque no meio. Alain. Bonito lance individual. Tentou o toque na esquerda. Agora sim a bola chegou no Bernardo. Elton. Bernardo na entrada da área. Puxou para cima da marcação. Acabou perdendo para o Robinho. Está jogando o Léo Campos. 43 no segundo tempo.
O Avaí matematicamente vai caindo hoje para a segunda divisão. O Vasco do Rômulo dorme na primeira posição. E o segundo tempo foi inteiramente bem administrado pelo Vasco. O Vasco conseguiu a vantagem 2-0 e administrou muito bem. Olha o Moreto, se complicou, Elton bateu pro gol. Juiz não vai validar. Juiz dá a falta do Elton. Torcedor do Vasco viu nesse Campeonato Brasileiro um lance parecido do Praz com o Oswaldo do Ceará. Olha só, você achou falta, Paulo César? Não achei falta não, Luiz. Sinceramente, o Moreto se complicou, melhor jogador do Avaí em campo, se desequilibrou e aí o Elton O Elton reclamou muito do juiz porque o assistente estava perto e não marcou nada. Você viu a tristeza da torcedora havaiana. Fim de jogo, 3 para o São Paulo, 1 para o América Mineiro. Outro time matematicamente rebaixado, o América Mineiro. O América tem 34, em função dos confrontos diretos, já está rebaixado o América Mineiro. Mas fez um estrago. Fez 9 pontos seguidos. Vencendo Corinthians, Fluminense e Botafogo. Toque de mão do Alexandre. Quem dá uma respirada agora é o Ceará. Fim de jogo, 1 Grêmio, 3 Ceará. Ceará vinha de derrota, perdeu para o Corinthians no meio da semana no PV. Perdeu várias oportunidades no jogo. E o Ramírez foi brilhante. Aqui vem o Vasco, querendo mais um. Com Bernardo pela esquerda. Faz o cruzamento. Cássio tirou. Bernardo, ele ainda acredita. Bateu por cobertura, tentou um golaço ali em cima do Moreto. Vamos ter mais 2 minutos. Você viu ali o Bernardo, o Vasco está discutindo já com o Cruzeiro a situação do Bernardo, para ficar com o Bernardo, para comprar o Bernardo. O Bernardo está emprestado ao Vasco. 2 de acréscimo. Vamos até 47. Torcedor do Vasco comemora. O Vasco consegue mais 3 pontos depois do empate contra o Palmeiras. O Avaí, que já não acreditava desde o jogo contra o Cruzeiro, agora matematicamente vê o seu time ser rebaixado. Torcedor do Avaí vê o Avaí de volta à segunda divisão. Fagner. Elton pediu. A bola chega no meio, no Felipe. Ele chama o apoio do Jumar. Vai bater de longe. Jumar arriscou. Tiro de meta para Moreto. Cristóvão quer os 2 títulos. O Vasco é semifinalista da Sul-Americana. Joga na quarta-feira contra a Universidade do Chile aqui em São Januário. E vem para 2 rodadas finais sonhando com o título brasileiro. Hoje dorme na primeira posição. Está jogando o Daniel para o Avaí. Posse de bola para o Avaí. São os instantes finais do jogo. Quando apita o juiz Fabrício Neves. Festa da torcida do Vasco. O torcedor do Vasco está acreditando. Depois de empatar com o Palmeiras, fez 1-0 com o Dedé, permitiu o empate. O torcedor ficou meio frustrado. Agora